Olá, meus irmãos, estamos aí em mais uma aula do Seminário de Formação Católica. Vamos aguardar aí alguns chegarem. Nós estamos então na aula, deixa eu fixar aqui, aula 74, sobre a Sagrada Tradição, nessa série maravilhosa sobre a Sagrada Tradição, parte 4. Essa é a parte 4, eu recomendo muito que vejam. Eu estou muito feliz com essa série, eu poder estar passando esse material que eu preparei na época de formação ainda, muitos anos atrás, e dei uma atualizada, né? E a gente está trazendo aqui para vocês essa riqueza do que é a Sagrada Tradição da Igreja. Nós marcamos para ontem, mas a gente não pôde fazer ontem, até esqueci de avisar vocês, peço desculpas, mas estamos aqui hoje então para fazer a parte 4, tá? Quem não viu as partes anteriores pode acessar pelo link que eu coloquei aí na bio, Seminário de Formação Católica, todos os nossos vídeos, ok, meus irmãos? Fiquem atentos porque a aula hoje é riquíssima, tá bom? Boa noite aí, Fabiano, Ida, Washington, Maria, Marlene, Lucimara, Albertina, Francisca, Laura. Meus irmãos, eu estou no Instagram, no meu Instagram, né, Alegerroa, e no Facebook do Evangelizar Nossa Missão. Meus irmãos, vamos começar com uma oração então, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar e te agradecer, Jesus, por mais um dia, mais uma vez na sua presença, Senhor, te consagrando todo esse momento de formação, pedindo as luzes do teu Espírito, Senhor, para que o Senhor possa nos inspirar a forma correta de divulgar essas riquezas maravilhosas que o Senhor deixou na sua Santa Igreja. Guia-nos, Senhor, e mostra-nos a tua santa face. Afasta todo mal, Senhor, todo erro, Senhor Jesus, deste momento, que não se cometa nenhuma injustiça da nossa parte humana. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, meus irmãos? Vou começar com o texto que eu falei várias vezes nas aulas anteriores, né? Está lá em João, no Evangelho de João, capítulo 20. Eu citei assim, mas não citei ipsiliteri, né? João 20, versículo 30, ele diz assim, o apóstolo São João: fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro, mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Então percebo que São João vai dizer há muitas outras coisas que não foram escritas. Então a Bíblia, ela não tem tudo, ok? Ela não tem tudo. Tudo que está na Bíblia é verdade. Mas a Bíblia não tem a verdade completa, é impossível. A verdade completa é Deus vivo e verdadeiro, né? A Sagrada Escritura, ela expressa um pouco do que é Deus, ok, meus irmãos? Então, no capítulo 21, versículo 24 e 25, João diz assim: este é o discípulo que dá testemunho de todas essas coisas, e as escreveu. E sabemos que é digno de fé o seu testemunho. Jesus fez ainda muitas outras coisas. Se fossem escritas uma por uma, penso que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveriam escrever. Então percebo que há muito mais coisas. Muito mais coisas. E aí que vem a Sagrada Tradição. Em nenhum lugar da Bíblia diz que ela é completa. Agora, o que foi escrito aqui é o essencial para nós crermos em Jesus. Para nós crermos em Jesus. Então, essa é a certeza da nossa fé. Marivaldo está dizendo aqui: estou muito feliz com tudo isso que vocês estão fazendo. Obrigado, Marivaldo. Acompanhe aí nosso Seminário de Formação Católica. Divulguem, ok? Amém. Bastante comentários aqui, pessoal. Pedido de oração. Amém. Meus irmãos, Jesus deixou claro aos discípulos, na noite da despedida, que ele não lhes tinha ensinado tudo. Perceba o seguinte: tudo que Jesus fez e ensinou não foi tudo escrito. Mas Jesus disse que ainda tem mais coisas que ele não ensinou.
que ele não explicou e que o Espírito Santo lhes mostraria no decurso dos tempos, ok? Percebam que grandiosa é a verdade de Deus, muito maior do que a gente possa imaginar. Em João 16, versículo 12 a 13, diz assim, Jesus diz assim: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não as podeis suportar agora. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá o que ouvir e anunciar-vos-á as coisas que virão. Aí alguém pode dizer assim, não, mas aí o Espírito Santo vem em Pentecostes e ensinou tudo aos apóstolos. Não, meu irmão. Jesus fala assim, ó, em João 14,16: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Paráclito, para que fique eternamente convosco. A missão do Espírito Santo, e a gente viu nas aulas sobre o Espírito Santo, a novena que nós fizemos de Pentecostes, foi uma série de aulas sobre o Espírito Santo. Nós vimos que o Espírito Santo veio para ficar para sempre na igreja. É o Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Então, esse Espírito Santo é garantido por Jesus, prometido por Jesus, que ficará eternamente com a igreja. Percebam, meus irmãos, que é uma promessa de Jesus Cristo, promessa que se cumpre, porque Jesus é fiel. Não crer nisso é jogar fora a palavra de Jesus. Dizer que a igreja, se desviou por causa dos pecados dos homens é não crer no lado divino que Jesus garantiu à igreja. Jesus garantiu uma assistência à igreja, assistência do Espírito Santo, que guiaria a igreja a toda a verdade. Existe sim a igreja de Deus, existe uma anti-igreja, É o tal do joio no meio do trigo, O joio que está no meio do trigo. Isso sempre existiu, Hoje se fala aí de anti-igreja, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Agora a igreja precisa estar ligada a Pedro. Isso é inegociável. Há uma estrutura de comunhão que deve ser mantida. Então, meus irmãos, por todos os problemas que nós temos na igreja hoje, quem rompe a comunhão está pecando gravemente contra uma das promessas do batismo, que é a união. Renunciais ao demônio, renunciais toda divisão. Então, é muito sério espalhar divisão na igreja. É muito sério, é um pecado muito grave. Então, muito cuidado com isso. Esse ensinamento que o Espírito Santo foi acrescentando à igreja é o que foi formando a Sagrada Tradição, formando a Sagrada Escritura também. Os apóstolos viviam em intimidade com o Espírito Santo. Nós vimos nos Atos dos Apóstolos, lá nas aulas sobre o Espírito Santo, como que era a intimidade dos apóstolos com o Espírito Santo. O Espírito Santo agindo no meio deles. Em Atos 5:32, a gente vê aqui uma ação do Espírito Santo, Eles dizem assim, deste fato nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Eles invocam o Espírito Santo como testemunha, dos atos que eles estavam fazendo, da missão, da pregação, Em Atos 15, versículo 28, eles dizem assim: com efeito, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outro peso além do seguinte, indispensável. E aí eles vão citar, as decisões do primeiro concílio da igreja, que é o concílio de Jerusalém. Percebam, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós o que decidimos. E aí eles falam as decisões do concílio. O Espírito Santo guiando a igreja. Essa é a linguagem da igreja desde o início dos apóstolos. Não foi a igreja católica que depois criou a igreja católica e inventou isso. Não. Isso é a linguagem dos apóstolos. Os apóstolos transmitem somente aquilo que eles receberam. Essa é a fidelidade da igreja desde o início. Eu só posso transmitir aquilo que eu recebi.
não se inventa nada de novo. Na igreja não se inventa nada de novo. Ah, agora mudou, nós estamos num novo tempo, uma nova era, uma nova igreja, o passado fica para trás. Não. Nós passamos aquilo que nós recebemos. Primeira Carta de Coríntios, capítulo 11, versículo 23, São Paulo fala: eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Eu transmito aquilo que eu recebi, né? Primeira Carta de Coríntios, capítulo 15, versículo 3. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras e tal. Foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, apareceu a Cefas, em seguida aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte ainda vive. Quer dizer, Jesus apareceu a mais de 500 pessoas depois da ressurreição. Meus irmãos, percebam que essa transmissão na igreja é a sagrada tradição. É a sagrada tradição que foi agora a igreja, os apóstolos instituem sucessores, e esses sucessores, outros sucessores, e assim vai. No livro do professor Felipe Aquino, A Sagrada Tradição, que eu recomendo a vocês, a Sagrada Tradição, essa minha é a versão ainda antiga ainda, né? Ele diz assim, ele vai falar sobre os pais da igreja, né? Quem são os pais da igreja? Ou padres da igreja, santos padres da igreja, né? Chamamos de padres da igreja aqueles grandes homens da igreja, aproximadamente do século II até o século VII, que foram no Oriente e no Ocidente como que pais da igreja. No sentido de que foram eles que firmaram os conceitos da nossa fé, enfrentaram muitas heresias e, de certa forma, foram responsáveis pelo que chamamos hoje de tradição da igreja. Sem dúvida, são a sua fonte mais rica. Certa vez disse o cardeal Henri de Lubac: todas as vezes que no Ocidente tem florescido alguma renovação, tanto na ordem do pensamento como na ordem da vida, ambas estão ligadas sempre uma à outra. Tal renovação tem surgido sob o signo dos padres. Tudo que surge na igreja, de novo, ela tem resquícios fundamentais nos padres da igreja. E tem, gente, e tem. É interessantíssimo o que o Espírito Santo tem soprado na igreja nas últimas décadas, né, nos últimos séculos. Tem total consonância com os padres da igreja, né? É interessante notar, continua o professor Felipe Aquino, é interessante notar que hoje muitos pastores protestantes estão se convertendo ao catolicismo. A revista americana Susan Corda, de 1996, informa que nos últimos 10 anos, cerca de 50 pastores americanos se converteram, sendo que muitos outros estão a caminhos da Igreja Católica. As 3 causas mais frequentes apontadas por eles são o subjetivismo doutrinário, que reina, né, nas denominações protestantes, né? A Bíblia como única fonte de fé, um subjetivismo, o livre exame da Bíblia, são erros graves que a gente viu aqui no estudo bíblico aqui. Segunda causa, o reestudo dos escritos dos santos padres da igreja, aqueles que contribuíram decididamente para a formação correta da doutrina católica, sobre a Santíssima Trindade, sobre Jesus Cristo, sobre a divindade de Jesus, sobre as igrejas, os sacramentos, a graça, que vão desde os apóstolos até São Gregório Magno, que morreu no ano 604 no Ocidente, e até São João Damasceno, que morreu no ano 749 no Oriente. E a definição do cânon da Bíblia, né? Que foi a igreja que definiu, né? A tradição, a sagrada tradição é que definiu a Sagrada Escritura. Você sabia disso? É a Sagrada Tradição que definiu, e o Sagrado Magistério, que definiu o cânon, os livros sagrados da Sagrada Escritura. Então é importantíssimo para você entender a Bíblia, estudar a tradição e o magistério. Tá? Vamos apresentar aqui uma síntese dos padres da igreja. E aí ele cita alguns aqui, né? São Clemente de Roma, ele foi papa, ele foi o 3º papa, né? A gente falou dele aqui, né, nas aulas anteriores, né? Ele foi o 3º sucessor de Pedro nos tempos do imperador Domiciano Trajano. No depoimento, segundo o depoimento de Santo Irineu,
ele viu os apóstolos e com eles conversou, tendo ouvido diretamente a sua pregação e seu ensinamento, né? Então, São Clemente de Roma deixou escritos para nós, aos Coríntios, né? Coisas maravilhosas aí, explicando aí, e as pessoas não conhecem essas leituras tão belas, né? Santo Inácio de Antioquia morreu no ano 110. Ele foi o terceiro bispo da comunidade de Antioquia, que foi fundada por São Pedro. A comunidade de Antioquia foi fundada por São Pedro, está lá em Atos dos Apóstolos. Percebam, meus irmãos, que Pedro foi lá, fundou e deixou lá um bispo. Quem foi o terceiro bispo? Santo Inácio de Antioquia, né? Que conheceu pessoalmente São Paulo e São João. Ele foi preso, conduzido a Roma, onde morreu nos dentes dos leões no Coliseu. A caminho de Roma escreveu as cartas à igreja de Éfeso, Magnésia, Trales, Filadélfia e Esmirna, e ao bispo São Policarpo de Esmirna, na carta aos Herminenses, onde aparece pela primeira vez a expressão Igreja Católica. Percebam, esse grandioso homem morreu no ano já falava Igreja Católica. Igreja Católica, né? Aristídes de Atenas foi um dos primeiros apologistas cristãos, escreveu a sua apologia ao imperador romano. Apologia é quando defende a fé, né? São escritos defendendo a fé contra as heresias, né? Porque a gente tinha a perseguição do imperador romano, a perseguição dos judeus, né? A perseguição dos supersticiosos, externa, e tinha os problemas dentro da igreja, que eram as heresias, né? Então tinha os inimigos de fora e os inimigos de dentro. Já São Paulo, nas cartas dele, se você ver, ele está combatendo as heresias o tempo todo, dentro da igreja. A carta aos Coríntios é São Paulo falando dos problemas da igreja, os problemas internos. Meus irmãos, isso sempre existiu. Seja bem-vindo à Igreja Católica. Isso sempre existiu. E a gente tem que estar unido. Tem que estar unido no meio de irmãos, com defeitos, com problemas, mas estar unidos. Ok? São Policarpo morreu no ano 156, ele foi bispo de Esmirna, né? Uma pessoa muito amada. Conforme escreve Santo Irineu, que foi seu discípulo, Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. No ano 155 estava em Roma com o Papa Niceto, tratando de vários assuntos da igreja, inclusive a data da Páscoa. Combateu os hereges gnósticos, foi condenado à fogueira. O relato do seu martírio, feito por testemunhas oculares, é o documento mais antigo desse gênero, né? Hermas faleceu no ano 160, era irmão do Papa São Pio I, cujo pontificado escreveu sua obra Pastor, suas visões em estilo apocalíptico, né? Nós temos aqui na coleção da editora Paulus, né? Padres apostólicos. Então nós temos aqui os escritos, os primeiros escritos, ó, Clemente de Roma, Inácio de Antioquia, Policarpo de Esmirna, o pastor de Hermas, cartas de Barnabé e Pápias, né? Eu estou lendo bem devagarinho esses textos e publicando lá no Twitter, Patrístico. Eu tenho um Twitter lá chamado Patrístico, onde eu coloco citações da patrística, né? É riquíssimo, riquíssimo. São escritos lá do início da igreja. Do início da igreja. Didaquê, que a gente já falou aqui várias vezes, a gente usou no nosso estudo aqui para falar do Pai Nosso, né? A Didaquê, ó, né? Já mostrei aqui. A Didaquê, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, é como o antigo catecismo redigido entre os anos 90 e 100 na Síria, na Palestina ou na Antioquia. Traz no título o nome dos 12 apóstolos. Os padres da igreja mencionaram-na muitas vezes. Em 1883 foi encontrado um seu manuscrito grego, né? São Justino, Marte, nasceu em Neplusa, morreu no ano 165. Então assim, gente, a lista é gigante, né? Ele achou nos evangelhos a única filosofia proveitosa. Ele era um filósofo, né? E se converteu lendo os evangelhos, né? Santo Hipólito de Roma morreu no ano 235, nasceu no ano 160, discípulo de Santo Irineu, né? Então, meus irmãos, Santo Irineu morreu no ano 202, ele foi discípulo de São Policarpo. São Policarpo foi discípulo de São João Evangelista. Percebam como que é uma família.
Então não houve uma ruptura. Essa visão protestante de uma ruptura, houve aquela igreja dos apóstolos e acabou, agora voltou, agora em 1500 com Lutero. Que isso? Que isso? Que isso? Estudem como os pastores protestantes estão estudando, né, a patrística, e vocês vão ver que maravilha que é. É uma nuvem de testemunhas, é uma nuvem de santos, né? Melitão de Sardes morreu no ano 177, né? Então assim, São Teófilo de Antioquia, Santo Hipólito de Roma que eu estava falando, né? Discípulo de Santo Irineu, foi célebre na igreja de Roma, onde Orígenes o ouviu pregar e se converteu. Grande Orígenes, né? Morreu mártir, escreveu contra os hereges, compôs textos litúrgicos, escreveu a tradição apostólica, onde retrata os costumes da igreja no século III, como eram as ordenações, como era o catecumenato, como que era o batismo, como que era o crisma, como que eram os jejuns, as ágapes, a eucaristia, os ofícios e horas de oração, sepultamento, etc. Tudo que nós temos na igreja hoje, gente, não foi inventado nada agora. É tudo vindo dos apóstolos. É tudo vindo dos apóstolos. Se você pegar os textos mais antigos sobre a Eucaristia, tá aqui na nossa seminário de formação católica, quando eu falo sobre o sacramento da Eucaristia, eu leio para vocês um texto de São Justino, que ele relata como que era a Santa Missa na época dos apóstolos. Então, meus irmãos, nós temos essas riquezas, esses grandes homens da fé. A maioria morreu tudo mártir, tudo dando a vida por Cristo. Merecem todo o nosso respeito. Homens de aço, homens que deram sangue para trazer até nós hoje a Sagrada Escritura, a Eucaristia, a Santa Missa, a Santa Igreja, a tradição. Homens de quem o mundo não é digno. E aí vem um pastorzinho de esquina de rua para falar mal desses homens que deram a vida por Cristo, que enfrentaram leões, que enfrentaram torturas terríveis. Então, meus irmãos, esta é a realidade. Esta é a realidade que muitas vezes não é falada, não é dita, né? Esse livro aqui que eu estou lendo agora, ó, Grandes Mestres da Vida Espiritual, ele vai relatar lá desde o início a espiritualidade dos apóstolos, a espiritualidade desses homens, desses primeiros homens da fé. E aí ele vai entrar na Idade Média e mostrar como que foi a evolução da espiritualidade na igreja. Riquíssimo conteúdo. Nós temos aqui, ó, esse livro aqui maravilhoso que eu ainda vou ler, História da Filosofia Cristã, né? Toda a história do pensamento cristão, né? Os símbolos cristãos. É uma riqueza extraordinária. Esse outro livro aqui, ó, Introdução à Teologia Patrística. Patrística vem dos padres da igreja, né? Patrologia é o estudo, se eu não me engano, dos textos. Um é os textos e outro é os homens, né? É muito legal que esse livro aqui, ele vem um mapa para você entender toda a linha do tempo dos imperadores, da igreja, dos locais, Roma, o Oriente, o Ocidente. Meus irmãos, por que eu estou mostrando isso? Porque tem uma história, a nossa igreja tem uma história riquíssima, riquíssima, grandiosíssima, que a gente desconhece. Mas não é que a gente precisa estudar tudo isso para ter fé. Não precisamos, né, meus irmãos? Mas conhecer que existe e respeitar é o primeiro passo. É o primeiro passo. Conhecer que, sabe, tantas essas riquezas, né? O professor Felipe Aquino escreveu um livro, né? Uma História que Não É Contada, que fala sobre as riquezas da nossa igreja na história da humanidade. O quanto que a igreja contribuiu para a evolução humana. O quanto que a igreja combateu a escravidão. O quanto que a igreja combateu a tortura. O quanto que a igreja combateu, e os catedráticos de hoje, esses professorzinho, vem falar que a igreja torturou, sabe de nada, não sabe nada de história. Não estudaram sobre Inquisição. É riquíssimo você estudar sobre Inquisição, é uma coisa belíssima você entender, no meio de tanto problema humano,
como que a igreja se portou oficialmente diante dos erros da época, dos homens da época, dos imperadores da época e até de erros de alguns sacerdotes. Como que a igreja se portou. É lindo. Não tenham medo de estudar a igreja. Não tenham medo. Tem gente que fala assim, não vou estudar não, que eu vou perder a fé. Desculpa, meus irmãos. Isso acontece porque estamos estudando errado. Estamos estudando errado. Estamos lendo livros de gente que comenta as coisas. O que eu estou querendo dizer? Você tem que pegar a fonte. Eu estou lendo o livro que São Policarpo escreveu. Eu não estou lendo um comentáriozinho de um padre de teologia da libertação falando de Santo Inácio de Antioquia e Frei Beto. Não vou ler isso. Aí eu vou perder a fé mesmo. Eu estou lendo na fonte o que São Tomás de Aquino escreveu. É igual esses dias eu vi um livro, São Tomás de Aquino e Paulo Freire. Meu Deus do céu. Então pega as fontes, leia as fontes. É riquíssimo, meus irmãos, é riquíssimo. Desculpa até falar de coisa ruim, mas vamos falar de coisa boa, né? As coisas riquíssimas. Né? O Thomas Woods escreveu essa obra-prima, Como a Igreja Católica Construiu a Civilização Ocidental. Tá? Eu estou mostrando isso aqui para vocês, meus irmãos, porque isso aqui é uma paixão minha. É uma paixão minha. Aparecido está dizendo aqui que o Espírito Santo esteja com você, possa iluminar a todos que têm a fé em Jesus Cristo. Amém, Pai. Rita, a nossa Igreja Católica ela é santa, por isso que só na Igreja existe santos, porque Jesus disse, vós mesmos sede santos como vosso Pai é santo. Sim, Rita. E justamente, infelizmente, os protestantes eles não acreditam na santidade. Não acreditam na santidade. Né? E eu tenho uma paixão pelos padres da Igreja. Quero recomendar para vocês aqui, tem um podcast, se chama Podcast Ofício das Leituras. Né? Na Liturgia das Horas, todo dia tem um texto, um pequeno texto para você meditar da patrística. Vocês sabiam disso? A liturgia da igreja, ela reserva um texto desses homens de fé. Um texto por dia, um textozinho, a liturgia da igreja. Se chama Ofício das Leituras, que fica dentro da Liturgia das Horas. E tem um podcast, Ofício das Leituras, tá? Você pode achar no Deezer, no Spotify, você pesquisa aí, você vai encontrar. @Ofício das Leituras, tá? No Instagram tem, enfim, no Telegram tem um canal, tá? E todo dia você vai ouvir em áudio e em texto também. Você vai ouvir as leituras da patrística. É coisa profundíssima, meus irmãos, profundíssima. Eu sou tão apaixonado por isso que eu criei esse podcast. Então, lá você vai poder ouvir isso. E ano que vem, esse ano agora, virando aí o advento, eu vou começar a fazer comentários dos textos. A gente lê o texto, né? Lê o texto sem fazer comentário nenhum. Nós vamos começar a fazer áudios comentando os textos. Então a gente tem umas ideias aí muito boas. Então recomendo a vocês o podcast Ofício das Leituras, tá bom? Então assim, apresentar para vocês um pouco dessas riquezas, né? Os padres da igreja. É uma história tremenda, porque desde o ano lá dos apóstolos até mais ou menos o ano 600, 700, a gente considera a patrologia, os padres da igreja. Depois desse período, a gente vai chamar de Idade Média, tá? Inclusive, no nosso seminário aqui, nós vamos reservar um tempo para história da igreja, para estudar a história da igreja. Primeiro, a gente está fazendo toda uma introdução no que é a fé da igreja, né? A gente viu já sobre a Sagrada Escritura, sobre alguns dogmas, sobre os sacramentos, né? Uma introdução bem simples sobre os mandamentos. E a gente está pegando agora sobre a Sagrada Tradição. Tá, meus irmãos? E aí a gente vai começar na próxima aula a falar sobre o Sagrado Magistério, sobre a igreja. E é maravilhoso estudar a igreja. A Santa Igreja. O que é a igreja? Né? Porque assim como Jesus, a gente pode correr o risco de olhar para ele só o Jesus homem,
e não ver Jesus Deus, também a Santa Igreja. A igreja tem o seu lado humano e tem o seu lado divino, ok? Então entender esse contexto da fragilidade humana, mas entender a assistência divina que Deus concede à igreja, nos faz amar mais a igreja. Porque hoje, infelizmente, se propaga um ódio à igreja, né? E isso não é bom. Então a gente vai começar na próxima aula a falar. Para terminar essa aula, eu quero ler para vocês 2 textos sobre a Sagrada Tradição, falado pelos homens da Sagrada Tradição. São Gregório de Nissa, que faleceu no ano 394, ele diz assim: se um problema é desproporcional ao nosso raciocínio, o nosso dever é permanecer bem firmes e irremovíveis na tradição que recebemos da sucessão dos padres. Quer dizer, se a gente tem algum problema que não consegue resolver, que é a Sagrada Escritura, a gente está em dúvida, né? Nem tudo a Bíblia responde. O nosso dever é permanecer bem firmes e irremovíveis na tradição que recebemos da sucessão dos padres. É esse o caminho seguro. São Vicente de Lérins, que faleceu no ano 450, ele foi um dos combatentes da heresia pelagiana, ele diz assim: perguntando eu com toda atenção e diligência a numerosos varões, eminentes em santidade e doutrina, que norma poderia achar segura, enquanto possível, genérica e regular, para distinguir a verdade da fé católica da falsidade da heresia? Eis a resposta constante de todos eles: quem quiser descobrir as fraudes dos hereges nascentes, evitar seus laços e permanecer sadio e íntegro na sadia fé, há de resguardá-la sob o auxílio divino duplamente. Primeiro, com a autoridade da lei divina e segundo, com a tradição da Igreja Católica. Olha que lindo isso. Então, são 2 coisas que são o nosso baluarte, são nossa fonte de segurança, de você segurar no meio de uma tempestade como sua âncora, né? A autoridade da lei divina, né? A Sagrada Escritura, e segundo, a tradição da Igreja Católica. Essas são as nossas 2 bases que se segura o sagrado magistério da Igreja, né? Então, meus irmãos, recomendo a vocês, quem não viu as aulas anteriores, e a gente estudar esse tripé. São esse tripé da nossa fé: Sagrada Escritura, Sagrada Tradição e Sagrado Magistério, que nós vamos ver a partir da próxima aula. Sexta-feira a gente estará aqui às 8 horas da noite, sexta-feira que vem, e a gente continua com o Sagrado Magistério. A gente vai falar sobre a igreja. Não percam. Tá muito legal, que já preparei aqui. Muita riqueza aí para nós meditarmos. Então, assim, uma passagem bem resumida a gente viu sobre a Sagrada Tradição. Tá bom, meus irmãos? Até sexta-feira, se Deus quiser. Até a próxima aula. Deus abençoe a todos. Shalom.